E olha, na próxima semana, dia 10 de fevereiro, a Conab divulga a nova estimativa para a safra brasileira de grãos. Isso mesmo, Pedro. Olha, os técnicos da Conab já estão fechando aí esses números. A gente deve, inclusive, ter a confirmação de uma quebra de safra mais severa, né, no sul do país, que sofreu muito com a estiagem. Mas para falar sobre esse assunto, a gente convidou a gerente de desenvolvimento e suporte estratégico da Superintendência Regional da Conab aqui em São Paulo, a Marisete Belloli. Então, seja muito bem-vinda, Marisete. Bom dia. Grande prazer falar com você mais uma vez aqui. Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos. É um prazer, em nome da Conab, estar de novo ao seu programa. Muito obrigada. Obrigada, Marisete. Eu sei que você não pode adiantar números de safra, né? Mas como vocês aí dentro da Conab estão lidando aí com tantos problemas climáticos esse ano, né? Estiagem no sul, muita chuva no sudeste, também no nordeste, tá difícil, né? Sim, e veja bem, né, Lília, como você falou aí na abertura, aí, a Conab está já levantando aí, né? Consolidando o 5º levantamento de safra, que será divulgado dia 10 de fevereiro. Né? Os técnicos estão a campos e não está muito fácil, realmente. A quebra no Rio Grande do Sul, para milho e para soja, é algo sem precedente. É uma coisa realmente bastante drástica. Nós estamos em torno de colhendo já soja no Mato Grosso, estamos com 31% já de soja, 30% colhido no Mato Grosso, 8% no Paraná, 7% aqui em São Paulo. No Brasil, estamos em torno de, até dia 29 de janeiro, em torno de 13% da soja colhida. E realmente estamos verificando, porque o clima foi uma coisa bastante... O efeito do Laninha, toda essa seca no Rio Grande do Sul, a chuva intensa em outros lugares, foram duas coisas muito distintas, né? Foram 2 fatores climáticos que não pegou só a soja e o milho, mas também o café. Nós tivemos aí no final do ano, fazendo levantamento aí, né? Nós tivemos a campo buscando os números do café e vimos o quanto que o clima afetou, o quanto que o clima comprometeu também o café. Nós tivemos aí geadas no café, nós tivemos uma ausência hídrica durante praticamente todo o desenvolvimento da cultura, né, que impactou também, mesmo sendo este ano, né, o café uma safra positiva, ainda assim nós vamos ter comprometimentos em função do fator climático. É verdade. Então, que eu ia comentar que a gente tem umas imagens aqui que você mandou, daqui a pouquinho a gente mostra, mas aí a gente queria saber um pouquinho mais. Pedro tem uma pergunta em relação também, falando, né, sobre essas intempéries climáticas, quando vocês fazem as visitas técnicas. Né? Exatamente. Bom dia, aqui quem fala é o Pedro, né? Em relação a essas visitas que vocês fazem nas propriedades, vocês também enfrentaram dificuldades para conseguir fazer esse levantamento em loco e ir até as propriedades por conta do clima, né? Que a gente viu vários produtores mostrando imagens aí da chuva ou também da seca na região, que isso acaba até mesmo afetando algumas regiões. Como é que vocês viram em loco esses problemas? Não, veja bem, a Conab, como ela tem uma equipe de campo já tradicionalmente com larga experiência e nós temos os nossos informantes, então isso para nós assim realmente não é um grande problema. A Conab tem todo uma expertise nisso, a Conab conhece, tem toda uma profundidade junto a esses informantes. Então, realmente, nós tivemos alguns problemas, muito mais por conta da pandemia, né? O ano passado, que a gente não teve umas visitas mais restritas, mas para este levantamento, não, a Conab consegue, a Conab está sempre ali buscando, tem todo um conhecimento, toda uma penetração, Pedro, com mais de 40 anos de levantamento de safra, né, no país. Nós temos todo um histórico, nós temos toda uma trajetória que nos deixa consolidado cada vez mais nesses levantamentos. Então, realmente, para nós, isso não é o maior problema, não. Realmente, o que está acontecendo agora são esses fatores climáticos adversos no Rio Grande do Sul, a chuva no Mato Grosso, né, que são fatores assim que nós não esperávamos por tanta adversidade nesse momento. E para esse 5º levantamento, realmente vai ter uma quebra, né, no milho drástica, na soja também, é uma coisa que a gente está esperando já, principalmente por conta do Rio Grande do Sul, que passou aí praticamente aí todo janeiro sem chuva, dezembro sem chuva, né? E mesmo as chuvas que estão caindo agora, provavelmente não vai conseguir reverter tanto assim a situação. É verdade, uma pena, né? Agora, falando um pouquinho de cana, tem agora no início de fevereiro uma viagem prevista para as áreas de cana, né, Marisete? Ano passado a cana também foi muito afetada pelo clima. Qual a expectativa de vocês agora?
Então, a Conab deve sair a campo para a cana, o primeiro levantamento, final de março. Final de março, a gente sai para o primeiro levantamento, né? Para buscar. O ano passado, a cana também ficou afetada, caiu geada em áreas de cana que nunca se viu. Também foi uma coisa assim inusitada, aconteceu isso na região norte do estado, em Luiz Antônio, região Canavieira, próximo a Ribeirão, teve temperaturas negativas que também queimou os canaviais. Naquela oportunidade, eu até consegui te mandar algumas imagens, eu estava a campo, então a cana também sofreu. Então você vê que o clima abalou a cana, açúcar e álcool, abalou o café, abalou os grãos, e muito por conta também da ausência hídrica. A gente tem que salientar bastante isso. As geadas, elas até foram pontuais, mas a ausência hídrica foi constante o ano todo, não choveu. Então, isso também foi o fator maior, preponderante para comprometer as culturas, não só de grãos, não só de cana, como também do café. Sim. Viu, Marisa, a gente está vendo algumas imagens agora, né, enquanto você estava falando sobre o café, né, que você viajou nessas áreas no ano passado. Este ano a expectativa é de números melhores? O que vocês têm visto em relação a esta cultura? Porque a gente sabe, né, ano de bienalidade positiva, Marisete. Aí eu queria que você contasse um pouquinho a história também dessas fotos que você mandou pra gente, né? As visitas que vocês fizeram no ano passado, inclusive com o secretário também no Ministério da Economia, né? Muito interessante essa ligação hoje que o Ministério da Economia tem também com o Ministério da Agricultura para que a gente consiga ter cada vez mais resultados positivos para a nossa agricultura e pecuária, né? Lília, exatamente. Aconteceu duas visitas bem pontuais o ano passado que eu pude estar presente. Eu estive com o presidente da Conab, nós fomos a campo em alguns pontos aqui no estado de São Paulo, Franca, e também na região de Minas Gerais, em Guaxupé. E depois também, num segundo momento, eu estive com o secretário do Ministério da Economia, né, o Rogério Miranda, para ver algumas, e também a nossa superintendente de Brasília, para também ver algumas lavouras de café. E a geada, ela foi uma coisa tão... fazia tantos anos que não ocorria isso, que a gente viu lugares que fazia mais de 40, 50 anos que não ocorria uma geada, e ocorreu. Então, assim, por exemplo, a região de Caconde, que é uma região até alta no estado de São Paulo, muitas lavouras foram queimadas, que era uma coisa que também não se esperava. A região de Franca também teve vários pontos de café queimado. Na região de Guaxupé também teve, na região de Espírito Santo do Pinhal, que é sul de Minas. Então, teve também a geada negra, que foram ventos que queimaram, que eram 9 horas da manhã, os produtores viram aquelas lavouras assim, né, pretas, que há muitos anos não se via isso no estado de São Paulo. Então, foi muito bom o secretário, né, do Ministério da Economia estar junto, o presidente da Conab também viu isso, até porque está sendo destinados recursos, né, está sendo destinado valores financeiros para cobrir essas áreas que realmente foram comprometidas pelas geadas, né? Então, isto foi muito bom, a Conab está junto com o Ministério da Economia para verificar. Mas veja bem, Lília, a geada, ela não comprometeu a safra de 21, porque a safra de 21, ela já estava praticamente colhida quando a geada caiu. Ela compromete, sim, a safra já 22, mesmo sendo uma safra de bienalidade positiva, essa geada, de certa forma, comprometeu. Mesmo que ela não foi generalizada, ela foi pontual, mas ainda assim afetou. E mesmo assim, né, a primeira estimativa da Conab, que nós divulgamos agora em janeiro para o café, foi em torno de 55 milhões e 700 mil sacas, 38 milhões e 700 mil de café arábica e em torno de 17 milhões de café conilon. Ainda assim, houve uma expectativa de 8 milhões a mais de sacas. Mas convém salientar, Lília, que em abril, a Conab já está saindo para o segundo levantamento de safra de café. Então, isso também, né, à medida que a Conab vai a campo, isso aí também pode ser alterado, pode ser modificado. Importantíssimo isso que você falou, viu, Marisete? Porque quando foram divulgados os dados da Conab em relação ao café,
muitas entidades falaram que a Conab estava muito otimista, né? Então, de fato, a gente tem que ver ali em loco, né, o que está ocorrendo, isso que você falou que é muito importante, né, dos prejuízos, na verdade, da falta de produtividade que pode ter agora por conta das geadas lá atrás, mesmo sendo ano de penalidade positiva. Então é importantíssimo esse trabalho que vocês fazem aí na Conab, de estar vendo ali de pertinho, viu, a agricultura do nosso país. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação, né? Obrigado, Marisete. Mais informações, estamos aqui de portas abertas para vocês da Conab, para trazer para a gente sempre esse raio-x da nossa produção agropecuária aqui do nosso país, né? A produção de safra de grãos, que é importantíssima aqui no nosso país. Muito obrigado, até a próxima.